Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 18. Planeje-se. No capítulo 11 aprendemos sobre a importância de ter uma reserva para imprevistos, ou para emergências, como é mais conhecida. Faltou falar de um detalhe: não podemos chamar de imprevisto ao que não é imprevisto. Despesas recorrentes tais como IPTU, IPVA, material escolar, presentes de aniversário, viagens de férias e celebrações de final de ano não são imprevistos. Envelhecimento e aposentadoria também não são imprevistos, assim como o crescimento dos filhos e todo o investimento material que isso acarreta, especialmente em relação aos estudos. Enfim, para nenhum desses eventos previsíveis deveríamos sacar da reserva para imprevistos. Certo é nos planejarmos em relação a eles, juntando e formando uma provisão específica, posto que sabemos exatamente ou fazemos alguma ideia de quando acontecerão. Pois bem, por tudo o que foi explanado até aqui, já reunimos os conhecimentos necessários para colocar nossas prioridades financeiras na ordem correta, definirmos um orçamento equilibrado, adotarmos um padrão de vida compatível com nossas receitas e reservarmos uma parte da renda a fim de poupar e investir. Também compreendemos que, com paciência e disciplina, podemos economizar com o propósito de concretizarmos os nossos sonhos, sem contrair dívidas. Chegou o momento de traçarmos planos. Portanto, precisamos seguir alguns passos. São eles: definir quais são os nossos objetivos, classificá-los por prazos, quantificar o custo de cada um, calcular o tamanho do esforço mensal de poupança que teremos de fazer a fim de realizá-lo dentro do tempo pretendido. E, se necessário, escolher qual ou quais objetivos serão priorizados em detrimento de outros que terão de esperar. Primeiro, defina os objetivos. Se você é solteiro, solteira e mora sozinho, sozinha, essa etapa depende exclusivamente da sua preferência e vontade individual. Se você divide suas finanças com cônjuge, filhos, família em geral, é importante que, nessa hora, todos conversem e combinem juntos quais são os objetivos mais importantes para o bem da família como um todo, tendo claros os benefícios e as contribuições de cada membro. Sim, todos podem contribuir, resguardadas as devidas proporções naturalmente. Gosto de uma frase do pastor Antônio Tostes, que diz: quem não pode ajudar a ganhar, deve então ajudar a economizar. Esse sentimento de participação é muito importante. Conversar sobre os planos pode ser uma experiência muito agradável que fortalece a união dos membros da família, inclusive em torno do propósito de cuidar das finanças. Isso deve ser feito dentro de um diálogo respeitoso, em que todos tenham a oportunidade de se manifestar com a segurança de que cada opinião está sendo levada em conta. Nesse contexto, ninguém deve tentar impor sua vontade individual sobre os outros. Segundo, defina prazos para a realização de cada objetivo. Objetivos devem ter prazos definidos, do contrário, serão meras aspirações. Ainda que não possamos prever a data exata da sua ocorrência, para fins de planejamento, podemos classificar cada objetivo dentro de uma faixa de tempo, a saber, curto, médio e longo prazos. No curto prazo, ficam reunidos todos os objetivos cuja realização se pretende para um espaço de até 2 anos. Rematrícula escolar, celebração de aniversário, revisão periódica do carro e férias são exemplos de objetivos que se materializam dentro desse intervalo e, até por esse motivo, devem ser previstos no próprio orçamento anual. No médio prazo, ficam os objetivos com perspectiva de concretização dentro de um intervalo de tempo maior, entre 2 e 5 anos. Exemplos são a reforma da casa, a troca do carro ou até uma viagem mais onerosa, do tipo que não se faz todo ano. Já no longo prazo estão os objetivos cuja realização
é prevista para além de 5 anos. Exemplos são a faculdade dos filhos ainda pequenos, a compra da casa própria e o alvo de se aposentar um dia. No decorrer do tempo, o que hoje é longo prazo passará a ser médio, o que é médio passará a ser curto, e assim sucessivamente. É importante monitorarmos como está o andamento dos nossos planos, em função dos prazos que diminuem. E quanto mais próximos estivermos da data da realização de um objetivo, mais conservador e líquido deve ser o investimento onde estarão aplicados os recursos que servirão para concretizá-lo. Terceiro, quantifique os objetivos. Certa vez Jesus perguntou: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14, versículo 28, Nova Versão Internacional. De fato, cada objetivo tem um preço. Quanto mais perto de ser realizado, mais fácil é saber esse preço. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais distante está o horizonte de realização, mais difícil fica definir quanto custará. Resta-nos adotar estimativas. Por exemplo, quanto custará abrir um pequeno negócio daqui a 5 anos? Bem, essa resposta depende de uma série de fatores, a começar pelo tipo de negócio e sua viabilidade. Isso, porém, não nos impede de pesquisar e trabalhar com números médios aproximados. No mais, sabemos que ao longo dos anos, o próprio dinheiro perde poder de compra em função da inflação. Não podemos ignorar esse fato na hora de estimar quanto devemos juntar a fim de realizar cada objetivo traçado. Por simplificação, suponhamos uma inflação histórica média de 5% ao ano. Se temos em perspectiva um objetivo que hoje custaria R$10.000, mas levará, por exemplo, 3 anos para se concretizar, cabe adicionarmos R$1.500 ao nosso alvo de poupança. Isto é, 15% a mais em relação ao custo de hoje, de modo a juntar ao final R$11.500 e absorver, assim, o impacto que a inflação trará ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais distante for a realização de um objetivo, mais cauteloso devemos ser ao quantificarmos seu valor e sempre levando em conta a inflação. Quarto, calcule o tamanho do esforço mensal de poupança. Nenhuma das etapas anteriores terá efeito se não nos empenharmos a fim de juntar a quantia necessária para a realização de cada objetivo. Vejamos o exemplo de Luciana e seu noivo, Felipe, que traçaram os seguintes planos: objetivo, custo e prazo. Viagem de lua de mel, custo R$10.000, prazo 18 meses. Viagem de lua de mel, R$10.000, 18 meses. Festa de casamento, R$25.000, 18 meses. Troca do carro do casal, R$30.000, 36 meses. Abertura de um negócio próprio, R$50.000, 48 meses. Compra da casa própria, R$300.000, 72 meses. Quanto eles deveriam poupar desde já? Bem, essa resposta depende do retorno dos investimentos onde suas economias serão aplicadas, dos impostos e taxas incidentes, além da própria inflação prevista para o período. Por simplificação, suponhamos que os preços sigam constantes ao longo do tempo e que eles consigam obter uma remuneração média de 0,50% ao mês nas aplicações de curto prazo, 0,60% nas de médio e 0,85% nas de longo, já subtraídos eventuais impostos e taxas. Sendo assim, temos objetivo e esforço mensal de poupança. Viagem de lua de mel, R$532. Festa de casamento, R$1.331. Troca do carro do casal, R$749. Abertura de um negócio próprio, R$902. Compra da casa própria, R$3.038. Soma, R$6.552. Esse é somente um exemplo. Pode ser que você, na época em que estiver lendo este livro,
tenha acesso a taxas de remuneração menores ou maiores que essas. O ponto que quero destacar aqui não é a remuneração em si, mas a decisão que Luciana e Felipe terão que tomar, já que atualmente a capacidade de poupança deles não chega nem perto de R$ 6.552 por mês. O que fazer então? Quinto, escolha quais objetivos priorizar. Assim como a maioria de nós, Luciana e Felipe também não têm meios de bancar tudo o que desejam, mesmo com planejamento. Por isso, precisam definir, em consenso, quais são as prioridades. Cada um tem seu conceito de prioridade. Uma festa de casamento, por exemplo, pode ser considerada algo dispensável na visão de um, mas essencial na visão do outro. Independentemente de juízo de valor, fato é que esses jovens noivos precisarão conversar, negociar e talvez até adiar alguns dos objetivos que traçaram, tecendo planos mais modestos a fim de poder concretizá-los. De uma coisa eles não abrem mão: celebrar o casamento. Determinados, esses noivos sabem que, unindo esforços, juntos conseguem economizar R$ 2.000 por mês. Depois de casados, deixando cada um de morar com os pais, acreditam que será um pouco mais desafiador poupar isso tudo, mas se propuseram a manter o alvo, topando fazer algumas substituições. Por exemplo, menos saídas de domingo à tarde, por mais momentos em casa, já que, depois de tanta espera, poderão finalmente curtir a vida conjugal. Ainda assim, porém, por tudo que gostariam de fazer, R$ 2.000 mensais não são suficientes. No caso deles, existe um casamento marcado, julgando somente pelo custo da festa e da lua de mel. Com R$ 2.000 por mês, conseguiriam bancar esses itens sem dificuldade e ainda sobraria algum dinheiro. Se optarem por essa solução, porém, adiarão em 18 meses o início das economias voltadas à realização dos seus demais objetivos. E isso poderia ser muito frustrante para eles depois. Melhor seria se optassem por uma cerimônia de casamento mais modesta, com uma decoração discreta e um jantar restrito apenas aos pais, irmãos e avós do casal, por exemplo. Poderiam também escolher um destino mais econômico para a lua de mel, embora tentados a seguir o padrão ditado pelos amigos que se casaram antes deles. É preferível garantir que darão início ao seu casamento com todas as contas pagas e algum dinheiro guardado. Entre trocar de carro e abrir um negócio próprio, a primeira opção não é prioridade. Se cuidarem de fazer as manutenções do automóvel que os serve atualmente, poderão seguir com ele por vários anos. Feitos apenas esses ajustes, o quadro ficaria assim. Objetivo: lua de mel. Novo custo: R$ 7.500. Novo prazo: 18 meses. Esforço: R$ 399. Objetivo: jantar de casamento. Novo custo: R$ 7.500. Novo prazo: 18 meses. Esforço: R$ 399. Troca de carro: adiado. Negócio próprio. Novo custo: R$ 50.000. Novo prazo: 48 meses. Esforço: R$ 902. Soma: R$ 1.700. Perceba que, ao definir prioridades e ajustarem seus alvos, Luciana e Felipe estão agora muito mais próximos de alcançar seus objetivos de curto e médio prazos. Falta ainda tratar seu objetivo de longo prazo, que é, no caso deles, a casa própria. Para esse alvo específico, eles podem destinar apenas R$ 300 por mês, pois isso é tudo o que sobra depois de endereçadas as prioridades mais urgentes. Com R$ 300 por mês, eles conseguiriam juntar apenas R$ 29.624 ao final de 6 anos. Menos de 1/10 do que calculam ser necessário para realizar o sonho de adquirir a casa própria. Contudo, cabe lembrar que, uma vez liquidadas as despesas do casamento, do 19º mês em diante, sobrarão R$ 798 de economias mensais, que poderão ser somadas ao projeto de moradia. O mesmo acontecerá depois de completado o investimento no negócio próprio, acrescentando outros R$ 902 para aquela finalidade.
Mirando assim o alvo da casa própria, na medida em que as prioridades anteriores forem sendo atendidas, Luciana e Felipe poderão juntar em 6 anos quase R$108 mil. Veja, do 1º ao 18º mês, 18 meses, aplicação mensal, R$300. Saldo no 72º mês, R$9.174. Do 19º ao 48º mês, 30 meses, aplicação mensal, R$1.098. Saldo no 72º mês, R$45.752. Do 49º ao 72º mês, 24 meses. Aplicação mensal, R$2.000. Saldo no 72º mês, R$52.998. Total acumulado até o 72º mês, a 0,85% ao mês, R$107.924. Esse valor representa cerca de 1/3 do que eles gostariam. Parece desanimador, mas já é um começo, especialmente porque os 2/3 que faltam poderão ser alcançados num espaço de tempo bem menor, graças ao efeito dos juros compostos. Se Luciana e Felipe continuarem firmes no plano de economizar para adquirir a casa própria, preservando o que já juntaram e investindo regularmente R$2.000 por mês, bastarão mais 4 anos e 4 meses para alcançarem o alvo de R$300 mil. Pode ser que eles queiram adiar os planos. Nesse caso, com o que terão juntado em 6 anos, R$108 mil, poderão comprar um lote e construir uma pequena casa que servirá para eles de início e poderá depois ser ampliada quando a família aumentar. Por outro lado, se mantiverem seu esforço de economia, mas reduzirem o alvo para R$200 mil, 2 anos e 4 meses adicionais serão suficientes para juntar esse valor, ou até menos tempo, se estiverem dispostos a poupar e investir um tanto além de R$2.000 por mês. Enfim, esse é um caso hipotético, você sabe. Espero que, com ele, eu possa ter demonstrado a você que os objetivos, pequenos ou grandes, podem sim ser concretizados e sem dívidas. Basta que tenhamos planejamento, disciplina, moderação e paciência. Consagre seus planos a Deus. No mais, não podemos nos esquecer de que é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Provérbios 19, versículo 21, nova versão transformadora. Acima de qualquer plano que rascunhemos está a soberania de Deus. Podemos e devemos pensar no futuro e traçar propósitos nobres e elevados, porém, sempre com a humildade de reconhecer que, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, versículo 15. Dependemos inteiramente da providência divina, e quanto a isso, podemos estar absolutamente tranquilos, pois Deus é especialista em costurar planos grandiosos para nós. Isaías 55, versículo 9, Jeremias 29, versículo 11. Muito além do que podemos sequer imaginar. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mais importante que todos os 5 passos que vimos até aqui, aprendamos a lição contida em Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nova versão internacional. Nenhum plano nosso caminhará para a frente se os estivermos conduzindo de costas para o Pai. Por isso, a ênfase do salmista: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37, versículo 4. Embaixadores do reino, consagremos nossa vida ao Senhor dos planos, aceitando dia a dia sua vontade soberana. Assim fazendo, podemos estar em paz, mesmo quando o desenrolar dos eventos sair do planejado, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal,
Se inscreva agora e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.